Uma alegria nós estarmos juntos e o tema do nosso encontro de hoje, nossa reflexão é a respeito da masculinidade, ou seja, o que é que está acontecendo ao final das contas com os homens? Está acontecendo uma mudança, sem dúvida alguma, uma mudança na identidade do homem enquanto tal. Por que é que está acontecendo isso? Isso é natural? Isso é uma engenharia? O que é a masculinidade? A masculinidade é uma invenção da cultura ocidental? É algo natural? É algo desejado por Deus? É um pouco tentando responder essas várias perguntas que nós vamos fazer no nosso programa hoje. Eu gostaria de começar com uma palavra da Sagrada Escritura, né? Quando o rei Davi estava para morrer, ele chamou seu filho Salomão, o herdeiro do trono. No primeiro livro dos Reis, capítulo 2, quando ele narra a morte de Davi, está lá Salomão, e Davi vai dizer suas últimas palavras do seu filho. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as últimas instruções. Então vejam, nós estamos aqui diante de palavras inesquecíveis para um menino. O rapaz está ali, diante do seu pai, que vai morrer e que vai deixar para ele o trono, vai deixar para ele o futuro, né? Ele deve agora seguir as instruções do seu pai. E o que é que este pai diz para ele? Eu me vou, disse Davi, pelo caminho que segue toda a terra, ou seja, eu vou morrer. Olhem agora a palavra que Davi dirige a Salomão. Sê corajoso, porta-te como homem. Ou seja, de todas as coisas que Davi podia dizer para Salomão, na hora da morte, o que Davi diz para Salomão é isso. Confortare esto vir. Confortare, em latim, quer dizer, seja forte, seja corajoso. Esto vir, seja homem. E por que Davi diz isto? E nesta palavra de Davi nós encontramos uma palavra que tantos e tantos pais repetiram para os seus filhos, não é? Certamente muitos de nós ouvimos isso dos nossos pais, nós, homens, né? Varões do sexo masculino, ouvimos várias vezes do nosso pai, seja homem, menino. Quantas vezes vem aquela palavra, engole esse choro, seja homem, para com isso. Por que essa exortação? Por que essa palavra que entrou até na Sagrada Escritura, seja homem, esto vir? Eu nunca ouvi uma mãe dizer para sua filha, seja mulher. Não existe isso, né? A mãe não diz isso para a filha. E nenhuma mulher precisa se afirmar na sua feminilidade. Eu nunca vi uma mulher dizendo, peraí, eu sou mulher. Não, você ouve isso dos homens. Não, peraí, eu sou homem, rapaz. Eu sou homem. É uma afirmação. Por que essa necessidade de afirmar? Por que é que os pais sentem necessidade de dizer para o filho, seja homem, e o filho sente necessidade de dizer, eu sou homem? Por que isso? Bom, se nós formos estudar aquilo que é a natureza criada por Deus, nós iremos descobrir o seguinte, que o substrato básico do ser humano é a feminilidade. E quando o homem, então, surge, o varão, o homem do sexo masculino surge, ele surge como um esforço. Isso é verdadeiro biologicamente, isso é verdadeiro psicologicamente, isso é verdadeiro espiritualmente. Vamos analisar essas três coisas. Biologicamente, bom, primeiro, aqui é simplesmente um telegrama, ou seja, eu não sou competente em biologia, mas nos livros que
Eu li, me parece que todos estão de acordo nisso, que o embrião, né, o pequeno bebê que está lá no útero da mãe, o embrião, ele é inicialmente feminino. Ou seja, claro que, vejam, geneticamente já é um homem, tá? Já é XY, não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que a forma de desenvolvimento do embrião é assim, vai formando uma menina. E se esse desenvolvimento seguir de forma linear, vai nascer uma menina. Para nascer um menino é necessário uma espécie de revolução química, né, dentro do embrião, ou seja, entram em ação fatores a uma atividade, ou seja, se continuar na sua passividade, vai nascer uma menina, mas de repente entra um fator a mais e então nasce um menino. Então, biologicamente, a gente vê que basicamente o ser humano é feminino, um esforço faz nascer o menino, o masculino, o homem. Isso acontece também psicologicamente. Psicologicamente falando, tanto o menino como a menina são criados pela mãe, não é isso? Isso é natural, isso não é uma coisa assim simplesmente cultural, é uma coisa da própria natureza. Por quê? Pelo fato de que nós não somos somente seres racionais, nós somos também mamíferos, né? Nós somos animais mamíferos e entre os mamíferos a prole, exatamente porque mama, fica do lado da mãe. Então, muito bem, a tendência é que a prole, ou seja, a criança, fique do lado da mãe. As meninas, elas estão do lado da mãe, continuam do lado da mãe e, acolhidas pela mãe e em plena harmonia com a mãe, serão mulheres. Não é necessário um grande esforço para isso. Basta a convivência com a própria mãe. Mas o menino não é assim. O menino, ele precisa fazer um esforço. O menino precisa se afastar do mundo da mãe. E ao se afastar do mundo da mãe, ele se torna homem. Então, vejam que o nascimento de um homem é um esforço. É por isso que é necessário que se diga para o menino, seja homem, esto vir, né? Seja homem, rapaz. Isso quer dizer o seguinte, faça força. Porque se você continuar nessa inércia, se você continuar sem fazer força, você vai ficar menininha, você vai ficar efeminado. Vejam, aqui eu não estou sendo chauvinista, eu não estou dizendo que ser mulher é ruim. Não, ser mulher é a melhor coisa do mundo para as mulheres. Mas não é a melhor coisa do mundo para os homens. Aqui que está a coisa. Ou seja, não é bom para o homem ser feminino. Por quê? Porque, como o próprio Santo Tomás de Aquino nos faz ver, existe uma riqueza na diversidade dos gêneros. O fato de que Deus nos criou homem e mulher, e isso está lá no livro do Gênesis, não é? Que Deus os criou homem e mulher, macho e fêmea, isto é uma riqueza, é uma coisa boa, é uma diferença desejada por Deus. Então, essa cultura revolucionária que está aí, querendo igualar, não é, o homem e a mulher, na verdade está querendo empobrecer o gênero humano. Por quê? Porque existe uma riqueza nessa diferença entre homem e mulher. Só que esta riqueza, que biologicamente já existe, não é? O corpo de um homem é bem diferente do corpo de uma mulher. É também uma realidade psicológica. E, não somente, é também uma realidade cultural e espiritual. Eis aqui o terceiro ponto. O terceiro ponto está no fato de que nós, cristãos,
nós da cultura ocidental que recebemos uma herança judaico-cristã, nós desenvolvemos essa realidade espiritual que digamos assim, um aperfeiçoamento espiritual daquilo que os homens já são tendencialmente nas várias culturas, nos vários povos. Não é? Você vai nas tribos dos nossos índios, você tem lá o ritual de iniciação do menino, onde o menino é tirado da mãe, é arrancado do mundo feminino e tem que passar por uma prova. Ele tem que passar por uma caçada difícil, ele tem que colocar uma luva cheia de formigas, ele tem que passar por um ritual de iniciação em que é derramado sangue do seu corpo, etc. Tudo isso que existe nas várias culturas, não é? Para nós, cristãos, surgiu como uma realidade que nós poderíamos resumir numa única palavra: sacrifício. Ser homem é oferecer um sacrifício, é se sacrificar. Então, este esforço do homem que sai do mundo feminino, para nós cristãos, é uma configuração a Cristo. São Paulo nos diz claramente na sua carta aos Efésios: homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O que é ser homem, então? Ser homem é dar a vida. Dar a vida pela esposa. Algumas pessoas ficam, principalmente as mulheres, ficam ofendidas quando a gente pega, não é, a carta de São Paulo aos Efésios. E São Paulo diz assim, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Então, está vendo? O cristianismo nasceu chauvinista. Isso é uma coisa inaceitável. Como é possível aqui dizer, sede submissa aos vossos maridos? No entanto, a grande realidade é a seguinte: quando você explica as duas coisas que São Paulo está dizendo, São Paulo está dizendo, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, mas ele está dizendo também, homens, amai as vossas esposas. Então, isso quer dizer o seguinte: eu nunca vi, sinceramente, nunca vi uma mulher católica, né? Não estou falando de uma feminista com a qual não dá nem para dialogar, porque ela já está ideologicamente viciada. Mas estou falando uma mulher comum, como aquelas que nós encontramos nas nossas igrejas normalmente. Eu nunca vi uma mulher que, quando ela ouve a explicação desse capítulo, ficar ofendida com esse capítulo. Por quê? Diz assim, Efésios 5:25, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ora, primeiro, o pressuposto é esse. O marido, quem é o marido? Quem é o homem? O homem é um homem que derramou seu sangue na cruz do dia a dia pela sua esposa. Amou sua esposa como Cristo amou a igreja, com sacrifício. Muito bem. Uma vez que houve isso, uma vez que houve esse sacrifício, quando a gente diz, versículo 22, mulheres sejam submissas a seus maridos, nenhuma mulher fica ofendida. Não fica ofendida porque ela não tem dificuldade de se submeter a um homem que fez isso. Ela tem dificuldade de se submeter a um crápula, desregrado, chauvinista, tarado, maluco. Isso aí sim. Mas não a um homem que derramou o seu sangue por ela. Vejam que isso está dentro da nossa cultura cristã. Dentro da nossa cultura cristã se formou este ideal, não é, do cavaleiro cristão, ou seja, o homem que luta, não é, o homem
que tem valor, o homem varonil, não é? Que então deve alcançar esse grande desafio que é proteger a sua família. Então veja como é que se faz um homem, né? Se vocês quiserem aprofundar essa temática, existe um autor chamado Richard Hawley, que escreveu vários livros, escreveu uns 20 livros sobre esse tema, mas o livro clássico dele é Boys Will Be Men.